Paulão continua aqui com a gente. Vou chamar a Dorina aqui, que também é de Santa Teresa. Eu tô Estive tudo com ela vizinho hoje. ali. Gravei com ela hoje no programa Puro e Tudo. Ô, Dorina, chega para cá. Dorina, que sambista, radialista, grande comunicadora do samba aí. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco também. Eu que agradeço. Boa noite, Naila, Movimento das Mulheres Sambistas, parabéns, a Carlinha, Paulão, que esteve comigo ainda há pouco. Marcelinho, olha, vou dizer uma coisa para vocês. O seu Nelson era uma figura ímpar. Eu estava comentando com o Paulão, que cedo, que a gente estava aqui gravando, fazendo um trabalho aqui, de como eu conheci seu Nelson, né, que foi através da Serra, quer dizer, já conhecia seu Nelson, mas pessoalmente eu fui conhecer aqui em Santa Teresa, lá no Bar do Sobrenatural. Foi lá que ele se apaixonou pela Ivonete, a Ivonete trabalhava lá. Aí eles juntos ficaram. E o Sobrenatural, na época, era da Sérvola com o Wilson Moreira, né? Que a Sérvola foi casada com o Wilson. E a Sérvola também era de Irajá. Minha amiga de chupeta, anos e anos, desde criança. Eu tomava a chupeta dela, assim. Mas a Selvinha era uma embaixatriz, assim. Outro dia o Galotti colocou no Facebook sobre isso, que antes mesmo dessa coisa acontecer na Lapa, o Sobrenatural em Santa Teresa já fazia essas rodas. A Beth Carvalho só vivia lá, Wilson Moreira, o Ney passava por lá, os Carlos da Vila, irmão de Sérvola. Então, assim, eu meio que, quando ela foi ter neném, eu fui tomar conta, porque a gente no subúrbio é assim, né? A gente não se via há um tempão, mas ela foi ter neném e falou assim, eu preciso de alguém para tomar conta do Sobrenatural. E tinha umas rodas de samba lá que, assim, atravessava a rua, ficava muito cheio. E aí eu fui lá tomar conta do Sobrenatural para ela, ficar até de madrugada tendo que trabalhar no outro dia. Mas eu fui para minha amiga lá e, graças a Deus, ela está aí. E quem puder prestigiar, prestigie Sobrenatural, porque tem muita história de samba lá. E falando de seu Nelson Sargento, eu vou contar uma coisa aqui que não contei para ninguém, que ele me sacaneava muito. Aí a gente gosta. Não, porque eu era Portela, né? Eu sou Portela. Então, eu fiz muitos shows com o Nelson Sargento, muitos shows com o seu Monarco. Tive a oportunidade de dividir o palco também muitas vezes com o Ney Lopes. Então, essas pessoas, para mim, assim, eram meus ídolos, né? Ficavam lá. Assim, eu não esperava um dia. Paulão é testemunha disso, porque das mais variadas vezes ele estava lá tocando. A gente fez a sala Sidney Miller, lembra, o Paulão? Que era seu Monarco e... Né, o seu Monarco, Nelson Sargento e Ney Lopes. Muito Um bom. cada semana. E cada dia, quer dizer. E o Nelson ficava assim, você está errada, você... Não sei como é que tu foi parar na Portela, tu é a cara da Mangueira, você tinha que ser mangueirense. Aí depois que ele... Eu, graças a Deus, eu tenho até guardado aqui, eu recebi muitas homenagens na Mangueira, porque eu trabalhava muito também com a velha guarda Mangueira, não só com a velha guarda Portela. Aí quando ele ficava com raiva de mim, ele, para me sacanear, ele sabe que ele me chamava de Barbie do samba. Eu falei, seu Nelson, porra, Barbie é sacanagem, eu já vou fazer 40 anos, tu tá me chamando de Barbie do samba, porra. Aí ele fazia música, aí trocava o nome, botava o meu nome. E ele ficou muito feliz quando a gente gravou a música dele, e essa música que eu vou fazer aqui, que eu gravei um querido também, como diz a Suri, que eu já estou nessa fase, saudoso, nosso saudoso Walter Alfaiate. O nosso amor é tão bonito, você finge que me ama e eu finjo que acredito. O nosso amor é tão bonito, ele finge que me ama e eu finjo que acredito.
O nosso falso amor é tão sincero, isso me faz bem feliz. Ela faz tudo que eu quero e eu faço tudo que ela diz. Aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Por isso é que eu vivo a dizer que o nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama e eu finjo que acredito. O nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Show! Nessa gravação eu não toquei, mas o arranjo é meu, né? No Casa de Samba, não foi? Nós gravamos? Com Walter Alfaiate. Foi, Casa de Samba. O arranjo é meu. Eu não toquei porque eu estava regendo, não deu para. Pois é. E que saudade do seu Walter Alfaiate também. Conheci os dois em Copacabana. A alfaiataria do seu Walter lá em Copacabana, né? E o seu Nelson já estava morando em Copacabana. Isso em 2000. Paulão, só pegar esse mote aí que você falou, teve uma galera aí, o André Muato, grande violonista aí, todos os fãs do Paulão, ô Dorina. Galera foi lá pro Bip Bip, o Paulão estava. André trabalhou comigo um tempo. O Paulão estava lá e o André falou o seguinte: estava todo mundo querendo puxar um samba que o Paulão não conhecesse, né? Mas não tinha, porque o Paulão gravou tudo que se tinha, produziu, gravou, estava ali, e ninguém conseguia puxar um samba que o Paulão não conhecesse. Ô Dorina, queria que você falasse também, depois dessa linda homenagem ao seu Nelson, e Naila, Carla, Paulão e o Marcelão aí, que quiserem. Mas eu queria falar desse movimento bonito que você faz, esse movimento importante, né? Onde só vem crescendo, unindo mulheres não só de todo o Brasil, mas de fora também. Queria que você falasse um pouco aqui para a galera que está aqui, porque é um movimento importante que fortalece a união, principalmente das mulheres no samba, né? Antes eu queria mandar um beijo aqui para a Elaine e para a Lena Souza. A Lena é importantíssima, que é da AMC, Associação de Moradores lá da Baixada, e tem uma escola linda que a Samara foi aluna e agora é coordenadora, a Samara Líbano, e a Samara faz parte dessa história desse projeto de Mulheres na Roda de Samba, porque eu já vinha pensando nisso há algum tempo. Em 2017, eu fiz uma chamada e a gente foi amadurecendo e conseguimos fazer o primeiro em 2018, né? Homenageando a Beth Carvalho. A gente só homenageava mulheres vivas, né? Em vida, né? E a primeira mulher que a gente homenageou foi Beth. A gente começou nesse ano com 10 cidades, assim, 10 capitais. E no outro ano cresceu de uma maneira que já estava em 25, esse ano já está em 30. Então, e o que é mais legal nessa história é o retorno do que você tem quando as mulheres chegam para você e falam assim: "Ô, Dorina, foi super importante, eu consegui fazer muita coisa, eu consegui entrar em aula de cavaco, de percussão, eu consegui regimentar mais mulheres", porque no primeiro ano, por exemplo, muitas não entraram porque elas não conseguiam mulheres para tocar, né? Aí eu tive que liberar as rodas que não tinham mulheres suficientes tocando, que fosse um homem no violão, um homem no surdo, né? Oi, Nana! A Nana está com a gente desde o primeiro também. E aí, no segundo ano, já tinha muito mais, já tinha quase mais de 25 cidades, e a maioria estava só com mulheres tocando. Então, foi o retorno de um ano para o outro, de ano em ano, é muito grande, assim, de diferenças, né? Delas se juntarem mais, de terem mais capacidade de fazerem workshops, porque antigamente a gente fazia workshops para elas aprenderem isso, aprenderem aquilo. Elas já começaram a fazer nas próprias cidades delas, né? E o pessoal do Acre, as mulheres do Acre, quando elas entram para falar comigo, assim, Dorina,
foi muito importante, coisa maravilhosa para a gente aqui, que a gente está... Porque eu sempre pensei nisso, porque eu sou do subúrbio, uma vez eu estava conversando isso com o Marcelo. O subúrbio está para o Rio de Janeiro, assim, para a cidade, para a Zona Sul, do jeito que estão os outros estados para Rio e São Paulo. As outras cidades para Rio e São Paulo. É assim. Né? A gente não consegue ver quem faz coisas lá no Acre, em Goiânia, no Amapá, sabe? Em Belém. Então, porque não dão muita voz para elas, não dão muita visibilidade para elas não conseguem mostrar. Então, com isso, elas mostram, né? A gente fica conhecendo, a gente divulga, e elas mesmas se organizam lá. Cada cidade tem uma coordenadora, então eu amo esse projeto, amo, assim, eu acho que a gente acertou isso aí. Quando eu falo assim que eu amo, e quando eu falo a gente, é porque a gente tem uma turma bacana de mulheres que a gente trabalha junto, que a gente tenta fazer, porque a gente faz tudo sem dinheiro, não tem grana, a gente nunca teve apoio, a gente botou esse projeto até na Natura e não passou. E não, eu acho que, sei lá, não sei, mas a gente faz. E cada cidade faz, e cada cidade a gente vê que também é de muita força. Nessa história da pandemia, que a gente fez o último em homenagem a Elza Soares, só mesmo virtual, né? Porque antes a gente faz presencial e virtual, só que fica virtual para todo mundo, porque a gente faz presencial e na mesma hora, a gente canta as mesmas músicas, nos mesmos tons, todas as cidades, que é para homenagear a artista escolhida. E tem o primeiro set, que são os sucessos da artista, e o segundo set é sempre autoral. Então, é muito importante porque as compositoras conseguem mostrar as suas músicas. E, no final, fica à vontade, né? É roda de samba mesmo. Se joga e vamos embora. Samba, brinca. E isso foi importante, Marcelo, porque, assim, eu vi pessoas... quando a gente fazia reunião, aí fala assim, pô, mas a menina mora lá em Belford Roxo, cara. A gente tem que terminar esse negócio cedo. Né? Então, a gente marcou. Tudo que for feito tem que terminar no máximo às 10 horas, para a pessoa ter condições de voltar para casa, numa boa, sem coisa. Aí, numa outra discussão, estou pegando, assim, pedaços, assim, de coisas que aconteceram, aí que a pessoa fala assim, pô, mas essa menina é complicada, porque tem 3 filhos. Eu falei assim, oi? Isso é para as mulheres, elas podem ter filhos, podem trabalhar, e podemos, sim, acomodar isso para que ela possa participar. Então, isso tudo como dizer, é um desenvolvimento de pensamento das mulheres com elas mesmas, né? Delas serem mais... Porque eu mesma tinha, né? Quem é que não tem, né? Tem esse ranço de ficar julgando os outros, né? Então, eu acho que a gente tem, as mulheres, nesse movimento, graças a Deus, eu acho que a gente está aprendendo que a gente tem que ter mais carinho. Pode até entrar numa mas tem que ter mais carinho uma com a outra, mais respeito pela história da outra, né? Que às vezes é uma história que você não conhece. Essa, por exemplo, que eu falei do Acre, que coisa mais linda o trabalho que elas fazem lá. Né? E elas fazem um levantamento, elas são historiadoras também, então elas fazem um levantamento de toda a história do samba, a partir do feminino. Então é muito bonito. O pessoal da Bahia, com o samba de roda, aquelas mulheres... Porque, sabe o que eu vejo também? Às vezes a gente vê assim, só as meninas mais novas, né? De frente, assim, na história. Mas... E muito mais, né? Assim, porque quando a gente está jovem, a gente vai para aquele lugar, está muito mais acreditando. Mas quando você vê aquela que ficou lá atrás, que não teve oportunidade, que está cantando agora, gente, a alegria delas, sabe? Quando sobe para cantar, porque são quase 70 cantoras que participam. A gente tem que fazer um esforço enorme para cada uma, pelo menos, cantar uma música. Então, eu fico bem feliz. E no Rio de Janeiro, a gente acabou, como tem muitas, né? Não é que nem nas outras cidades, aqui
muitas cantoras, graças a Deus, a gente acabou fazendo um desdobramento, como um movimento das mulheres na roda de samba também, para poder fazer o 8 de março com várias rodas. Inclusive, em 2020, a gente fez com o movimento das mulheres sambistas. A gente chamou para fazer a roda também, a gente fez 5 rodas, e uma das rodas era do movimento das mulheres sambistas também, que estava a Nana, estava a Thaís Vilela. Foi muito bacana, foi muito legal. Dorina, então, vou chamar a Naila para falar da importância de um projeto como o seu, e ela também, né? Naila, chega junto aí. Naila, eu não conhecia a Naila no Mulheres Sambistas, não tinha conhecido você. Olá, Dorina, tudo bom? Tudo bem? Tudo. É que somos muitas, né? Acaba que um rosto a gente conhece mais, outros menos. E enquanto a Dorina falava, só acenava a cabeça positivamente, porque, de fato, né, a gente tem essa pauta de um movimento, de movimentos de mulheres no samba, porque o movimento das mulheres sambistas, ele existe, talvez, desde o início do século XIX, talvez com as tias quituteiras na Praça 15, na Pequena África, que abriam seus quintais, que faziam esse trânsito e permitiam essa movimentação, né, também do ritmo da poesia por meio do samba. E acaba que quando a gente dá esse nome, né, no caso do movimento, e dá essa carinha, né, identidade, a gente só rearticula uma coisa que já vem em andamento muito antes da gente. Então, quando a Dorina fala, né, de alguns rostos mais novos, de algumas cantoras, talvez com menos idade, a gente acha que é um reflexo, né, de toda essa história que veio antes da gente, das nossas mais velhas, as que já foram, as que estão. Então, realmente, ter um movimento de mulheres que abarca todas as mulheres, né? Hoje o movimento das mulheres sambistas é composto por todas as mulheres que trabalham com samba. E dentro dessa cadeia, que pode ser dentro da roda, a cantora, a compositora, a musicista, mas também a vendedora ambulante, a produtora, a fotógrafa, a porteira, a motorista que levou as mesas, que vai recolher, enfim, e tudo dentro dessa articulação, né? Que a gente entende que já existe entre as mulheres, e que quanto mais canais, né, para que a gente possa reafirmar o nosso espaço, para que a gente possa divulgar nossa arte, nosso trabalho, acabam sendo multiplicadores, né, da nossa história. Então, vamos avante, vamos juntas. É sempre muito, muito importante reconhecer esse trabalho que as mulheres no samba fazem no Brasil inteiro. No Mulheres na Roda de Samba, logo no primeiro, a gente abriu com o jongo e teve três escritoras falando, né, sobre a história do samba e da mulher, né, e posições de hoje também do feminismo, da mulher negra. Nós tinha barracas de comida, que a Marcinha, infelizmente, que cuidava disso, no outro ano não pôde cuidar, que ela faleceu, a irmã de Marcelinho Moreira, de roupas, de apoio. A gente abargou isso tudo também, né? Desde a bilheteira até a que arrumava tudo, são mulheres que produzem, mulheres. A DJ era mulher. A gente só não conseguiu colocar, Naila, que a gente tem dificuldade disso, são poucas as mulheres que fazem o som, né? Então, a gente naquele ano não conseguiu colocar, mas no outro ano a gente já estava com o nome de algumas mulheres que fazem isso. Então, acho que a gente tem que preencher e profissionalizar essas mulheres também, com né? Certeza. E aí, de novo, a importância do poder público, né? Que a gente estava falando antes. Por mais que a gente tenha iniciativas, né, de oficinas, workshops, em que as mulheres aprendem e ensinam, quando a gente tem respaldo, quando a gente tem aporte, né, isso realmente toma uma outra proporção. Fica mais fácil. Por isso que eu falei assim, fazer esses anos todos sem nenhum aporte foi difícil. Mas ver que elas aproveitaram
a lei de Aldir Blanc, para conseguir fazer nas cidades dela, nesse ano que passou, também foi muito importante, né? Porque a gente já viu que elas estão se profissionalizando nisso, elas estão vendo como além de rede, né? Porque quando eu criei, eu também criei pensando numa rede, porque a gente estava indo para um governo desse cara aí, que eu vou te dizer uma coisa, né? Me veio logo a preocupação, imagina, todas as nossas conquistas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa uma mulher que tem mais ou menos a minha idade, e a gente lutou muito, 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 né? Eu, desde o começo, em 80, na UERJ, eu fiz história, a gente lutava muito, e a gente conquistou muitas coisas nesse período de um governo mais democrático, né, que houve nesses anos anteriores, com Lula, com Dilma, e a gente viu perder tudo, a gente ficou muito mal, eu fiquei muito mal, gente, muito mal, muito mal. Então, assim, em 2017 eu já estava pensando nisso, antevendo que iria acontecer essa coisa, e esse tipo de pessoas que vão para o poder, eles acabam com a gente, porque se ele acha que pode estuprar, fazer o que quer, imagina. Então, eu senti que, principalmente as mulheres, quando eu fui a Natal participar de um encontro de mulheres, as mulheres estavam muito agoniadas com isso, porque o machismo impera e começa, né? Esse feminicídio cresceu, o desrespeito pela mulher cresceu, enfim. Aí já estou passando por outra coisa, né? Não, acaba sendo um retrocesso total, né? Porque eu sempre falo nas lives, o Marcelo e o Paulão, sei que a gente trabalha com grandes mulheres, mas a gente sabe que a gente tem que aprender com vocês, né? A gente tem que estar disposto e estar colocando isso aqui é super, super importante.